Olá, estamos começando o RaízCast, o podcast da FETAG. A FETAG é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul e compreendemos 315 sindicatos dos trabalhadores rurais filiados à nossa federação. Alcançamos o número de 440 municípios gaúchos com o trabalho dos nossos sindicatos dos trabalhadores rurais. Eu sou Ana Thalita Guehlen, Relações Públicas da FETAG e divido o RaízCast com meu colega Eduardo Oliveira, nosso assessor de comunicação. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Thalita. E olá, você agricultor, você agricultora que está acompanhando esse projeto pioneiro do movimento sindical brasileiro. O nosso programa vai ao ar a cada 15 dias, todas as sextas-feiras, às 19 horas. E aqui no RaízCast, você vai acompanhar os principais temas do movimento sindical gaúcho, a agricultura e a pecuária familiar em destaque. Lembrando que para a execução do RaízCast nós contamos com o apoio e o patrocínio do Broto. O Broto é uma plataforma digital do Banco do Brasil para o agronegócio. Em broto.com.br você encontra uma loja virtual com milhares de itens como maquinários, insumos e soluções de conectividade e energia solar, entre muitos outros produtos. Além disso, você consegue enviar propostas financeiras, pagar o CPR e ainda contratar consórcios rurais de uma forma 100% digital. Na plataforma mais completa do agro, você também acessa ferramentas de apoio à gestão das propriedades, dados de clima, cursos, notícias e muito mais. Broto é o seu jeito digital de fazer o agro. Acesse broto.com.br e cadastre-se gratuitamente, né, Eduardo? Uma possibilidade para os nossos agricultores estarem buscando mais informações sobre agricultura familiar também junto ao Banco do Brasil. Com certeza, vale muito a pena acessar o site e obter todas as informações. E no programa de hoje, né, Eduardo, no nosso primeiro podcast, nosso primeiro RaízCast, o podcast da FETAG, nós temos uma convidada ilustre, né? Como tinha que ser para começar o programa bem, né, com o pé direito. Então nós trouxemos uma convidada de respeito, né, de gabarito. De peso, né, Eduardo? De peso, exatamente. Então, no nosso primeiro RaízCast, nós tivemos a vontade de convidar uma liderança feminina, uma liderança jovem, que traz a cara da agricultura familiar atual, né? Vamos contar para quem está nos assistindo? Eu acho que está na hora, né, de revelar esse segredo. Eu acredito que sim. Então, no primeiro podcast da FETAG, no primeiro RaízCast, nós recebemos Mariana Marcon, uma jovem agricultora familiar, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Petrópolis. Mariana, seja muito bem-vinda ao RaízCast. Olá, muito obrigada, uma grande honra estar aqui nesse primeiro podcast. Então, muito feliz pelo convite e vamos conversar bastante aqui hoje. E nesse primeiro podcast, né, Eduardo, nós queríamos conversar com a Mariana de uma maneira muito tranquila, muito despojada, trazendo assuntos que envolvem a juventude rural, a agricultura familiar, a sucessão familiar. E, além disso, Mariana, também o envolvimento da juventude contemporânea, né, na sociedade, na comunidade como um todo. E por isso que nós pensamos no teu nome, porque tu representa isso. Hoje, nós olhando a Comissão Estadual de Jovens também, da FETAG, né, que tem um rol de jovens que fazem a diferença dentro do movimento sindical, dentro dos lugares onde eles atuam, nós pensamos em te trazer para representá-los também, né? E quem que é a Mariana hoje? Quem é a Mariana Marcon? Da onde que a Mariana vem? O que a Mariana fez para chegar onde ela está hoje? Bom, então, eu sou Mariana Marcon, tenho 26 anos, nascida e crescida em Nova Petrópolis, na comunidade da Linha Araripe. Família toda já de gerações, meus avós paternos, maternos, todos agricultores familiares. E eu também nasci nesse contato com a terra, aprendi a gostar desse plantar, cuidar e colher, né? A gente planta o que colhe, e na agricultura, de fato, a gente vive isso também no dia a dia. E nossa propriedade é bem diversificada. Somos em 3 irmãos, né? A minha irmã mais velha e um irmão mais novo. Então, nós também vivemos a nossa infância dentro da agricultura. A minha irmã
também é engenheira agrônoma, eu me formei logo na sequência também, e meu irmão segue na área da comunicação. Mas durante essa trajetória, dentro da agricultura, meus pais sempre participavam dos grupos da Pastoral da Juventude na época, né? E depois disso, então, na escola, fui participando dos grêmios estudantil, cooperativa escolar, do grupo de igreja também. Logo depois entrei para 2 grupos de danças folclóricas alemãs, que inclusive participo ainda hoje. E dentro disso também fui soberana da Festa do Figo, e a partir daí, logo na sequência, entrei para o movimento sindical, participando dos grupos de jovem no município, depois na regional e já agregando na comissão estadual em 2017. Né? Depois a gente fez até o Enfoque Jovem, que foi um curso transformador assim, na minha vida e de muitos jovens aqui no nosso estado. E a partir disso, então, em 2019, eleita a primeira vice-presidente mulher na história do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café, uma grande honra, inclusive reeleitos semana passada, então também já muitas novidades acontecendo ao mesmo tempo, né? E, enfim, fiz o técnico em agropecuária, fiquei na dúvida se eu fazia veterinária, fazia agronomia, mas o primeiro semestre da agronomia já me apaixonei pelas plantas, pelo desenvolvimento, então ali que eu me encontrei, é isso que eu gosto mesmo, né, de estar na agricultura, estar na lida do sindicato, poder estar ajudando os agricultores e ao mesmo tempo estar em contato com a terra, com os animais, né, então muito realizada também. E Mariana, assim, produzir alimentos não é uma tarefa para qualquer um. Né? Várias condições, né, vários fatores influenciam, né, tanto na produção de alimentos como um todo, quanto na decisão de ficar na propriedade. Então, assim, em que momento tu descobriu que a tua vocação era ser agricultora? Boa pergunta, viu? Olha, no ensino médio a gente tem um monte de informações assim correndo na nossa cabeça, né? Mas logo na sequência, por intermédio do técnico em agropecuária, eu fiz o estágio na propriedade e ali eu fui criando gosto, né? E aí só reforçou ainda mais quando eu comecei a agronomia, comecei a entrar no movimento sindical, encontrar outros jovens na mesma realidade que eu, né? Também me fez me encontrar e me identificar mesmo com a agricultora familiar, né? Então, vem de criança e identificada aí, principalmente na adolescência. E, Mariana, quando tu traz, assim, que surgiu esse gosto, né? Quando tu fez o estágio técnico na propriedade da tua família, tu trouxe a questão familiar. Como que é essa relação de vocês? Assim, tu comentou que tu tem mais 2 irmãos, né? Que formados também, né? Que a gente precisa conversar sobre isso também, né, Eduardo? A questão da educação dentro da agricultura familiar, né? A formação, o quanto isso tem feito a diferença nas propriedades. Mas eu quero te perguntar o seguinte: como que é essa relação de pensar a sucessão familiar dentro da tua propriedade, hoje com os teus pais, né? Vendo todo esse cenário de tu participar em inúmeras frentes na sociedade e ainda poder contribuir com eles dentro da propriedade. Como que vocês chegaram a dialogar sobre isso? Houve um espaço de diálogo? Como é que foi essa situação? Então, o processo da sucessão, ele ainda está acontecendo. Na verdade, é um diálogo que a gente foi começando devagarinho, e aí depois eu já entrei dentro do movimento sindical, mais nessa luta. Então, hoje, a minha irmã faz a parte técnica de recomendação da propriedade, eu auxilio bastante na parte jurídica e também mais no gado leiteiro, e ela mais nas plantas de lavoura. Então, a gente vai auxiliando assim no que a gente consegue, porque é o que a gente tem de demanda de tempo hoje, né? E acompanhando a propriedade. Meu irmão também, ele vem alguns finais de semana e contribui ali no plantio, enfim, né? Nos afazeres, né? Mas a gente... o diálogo em si de sucessão ainda não aconteceu assim certo, né? Mas ele vai acontecendo com o tempo, né? E como é que é com os teus pais? Assim, como é que eles deixam vocês tomarem as decisões na propriedade? Como é que funciona isso? Então, bem no período ali do técnico em agropecuária, justamente como eu tinha que mostrar uma prática acontecendo na realidade, né? Então, eu pude implantar algumas melhorias, principalmente no gado leiteiro. E, é claro, aí hoje, por exemplo,
as recomendações técnicas, justamente pela agronomia, né? Tanto eu e a minha irmã, a gente também passa das lavouras, enfim. Então, a gente mais dá essas recomendações na comercialização também, na parte de administrar os recursos da propriedade, as terras, enfim, né, o patrimônio, né? Então, a gente está envolvido nisso, mas ainda assim, de leve, digamos assim, né? A gente não está tão dentro, de fato, como talvez a gente gostaria, né? Mas são tudo coisas que vão indo, né, com os anos, né? E quando tu diz assim, são coisas que vão acontecendo, né? Hoje, tu dentro da Comissão Estadual dos Jovens, o que tu identifica como sendo, olhando o Estado como um todo, né? Tu tem contato com jovens que vêm de todos os cantos do Rio Grande do Sul dentro da comissão. E nós sabemos que é um assunto recorrente, a sucessão familiar. Que a sucessão familiar, ela precisa ser discutida dentro das propriedades, nas famílias, para que ela realmente aconteça. A sucessão ela não acontece por ser um desejo só do jovem. Precisa haver um diálogo na família, precisa envolver a questão financeira, a questão de lazer também, a questão produtiva, a comercialização, e precisa vir de uma conversa, de um diálogo contínuo da família. Como que tu percebe isso hoje dentro do estado do Rio Grande do Sul, olhando assim os teus amigos jovens agricultores que também estão enfrentando o mesmo desafio que tu? As realidades são bem diversas, né? Muitas pessoas passam por diversas dificuldades, principalmente na questão do diálogo na propriedade, porque a gente sabe que, culturalmente, às vezes a figura do homem, o pai ou o avô, que era o responsável pela questão do dinheiro, a questão de administrar toda a propriedade, né? Então, em algumas regiões é um pouquinho mais difícil, mas eu vejo, assim, por exemplo, até na regional, falando assim, eu vejo muitos jovens que, inclusive, já estão administrando recurso, atividades da propriedade, quem faz negócio. Alguns jovens, isso a nível de estado também, né? Mas alguns jovens ainda estão em casa por amor à terra, porque, de fato, a sucessão ainda não aconteceu, porque ainda não tem essa... porque o jovem ele também quer essa independência, né? Então, acho que o ser humano quer essa independência, né? Então, se tu não tem a independência financeira, parece que falta um pedaço de ti, né? Mas o jovem, ele fica pelo amor, pela terra, pela profissão que tem. E, é claro, ao longo do tempo, vai enfrentando, sim, essas dificuldades e o diálogo sempre vai ser a melhor forma de chegar a um denominador comum dentro da família, né? Então, conversar, sim, e muita gente, assim, às vezes a gente desabafa, né? Porque todo mundo passa por dificuldade nessas relações, né? Mas é muito gratificante ver que muitas famílias no estado vêm dando certo. Então, é um diálogo entre os jovens que estão em processos, que já fizeram, e a gente vai conversando e até pensando no que a gente pode fazer para se ajudar um ao outro, né? Então, é diversificado e, ao mesmo tempo, é acolhedor, né? Mas sabe, eu quero voltar numa coisa que tu falou antes, que é uma coisa que nós temos visto bastante quando a gente sai no FETAG em Conexão, por exemplo, que a gente visita as propriedades, que é o papel do jovem, talvez modernizar a propriedade. Por quê? Porque a agricultura, a pecuária, elas também evoluem. Assim como o nosso celular, por exemplo, evoluiu de um aparelho que era um tijolão, hoje é um aparelho multifuncional que a nossa vida toda está dentro do celular. Então, a agricultura e a pecuária também elas evoluíram com o tempo. E talvez os mais velhos, eles não tenham essa noção assim, de modernizar a propriedade, enfim. E isso é um papel muito importante que cabe ao jovem, né? De levar essas novas técnicas de plantio, de bem-estar animal. Como é que tu vê isso, Mariana? É bem isso, né? O jovem, ele sempre tem esse anseio de trazer coisas novas, fazer experimentos, e ao mesmo tempo os mais velhos têm essa questão da experiência também, né? Então é um pouco do jovem trazer e também dos mais velhos darem essa oportunidade também para o jovem colocar em prática, permitir o jovem errar, talvez que seja, né? Porque eu sempre digo, todo mundo já foi jovem algum dia, né? Então, vamos se colocar um pouquinho no lugar, né? Exatamente. Necessário, né? Exatamente, assim. E a gente tem esse preconceito de que o jovem, ele não sabe, ele é uma pessoa que está aprendendo, mas a gente sim tem o nosso conhecimento e
quem vai implantar uma tecnologia na propriedade, uma inovação, está indo atrás desse assunto, né? Está indo querendo implementar, está participando de dias de campo, está participando de programas que o sindicato oferece, né? De assistência técnica, gerencial, de tecnologia, de inovação. Então, tem um certo apoio por trás disso, né? Então, muito... Daí, de novo, entra o diálogo, né? Mas o jovem, justamente, traz essa tecnologia e inovação e o muito por ser da natureza do jovem isso, né? De querer fazer diferente, né? E as propriedades, elas vêm se evoluindo e a gente vê as propriedades, assim, que estão se concretizando, se desenvolvendo ainda mais, é porque tem esse diálogo e tem a presença dos jovens, os intermediários, digamos assim, e os aposentados também, mas que todos conseguem trabalhar juntos e todos com essa independência, né? Ninguém depende de ninguém ali dentro, mas todos convivem em harmonia, né? Eu acho que isso reflete um pouco o que nós vemos quando nós visitamos algumas propriedades. As propriedades cada dia mais modernas, cada dia mais bonitas. O agricultor familiar, ele não é um pobre coitado, né? Que muitas vezes as pessoas podem pensar. A gente visita essas propriedades e vê assim, o capricho, né? a evolução, a tecnologia presente no dia a dia dessas famílias. E que ela é necessária, né, Eduardo? Exatamente. Quando nós olhamos assim uma propriedade que conseguiu acolher a tecnologia, porque a tecnologia é feita hoje para ser utilizada, né? Não adianta nós querer remar contra a maré e deixar as coisas acontecerem, né? Eu aprendi há 30 anos com meu pai que eu tenho que puxar a vaca pela corda e assim vai ser, né? Não é assim, a gente precisa... E aí eu falo a gente, porque a nós, enquanto jovens, ouvir os pais e os pais nos ouvirem também, enquanto jovens. E aí que entra a questão do diálogo e tentar implementar essa tecnologia para melhorar a propriedade. E aí, quando eu falo melhorar a propriedade, é além do trabalho da produção, né? É melhorar a qualidade de vida. Porque a tecnologia vem para auxiliar o agricultor para melhorar a sua produção, mas também a fazer uma vida de mais qualidade dentro de uma propriedade, é ter mais tempo, por exemplo. Quando tu falou que antes nos bastidores, né, nós íamos conversando que tu tirou leite antes de vir hoje para Porto Alegre para a gente gravar. Eu acredito que tu deva ter tirado leite em uma ordenha mecanizada. Né? Isso aí. Se tu tivesse que tirar leite lá à mão, a muque, como se chama, né, no interior, tirar leite à muque, quanto tempo tu levaria para fazer isso? E a tecnologia, ela vem para ajudar, né? Qual que é a tua percepção, Mariana, em relação a isso? A tecnologia, o jovem, a família e a associação. Anda tudo muito junto, né? Porque a gente quer evoluir como pessoas e, para isso, tudo vai acontecendo junto. A tecnologia, ela está aí para otimizar e hoje... tinha essa ideia de que trabalhar na agricultura era judiado, pesado, que a gente não tinha qualidade de vida, os pobres coitados, né? E isso mudou muito. E que bom, porque o agricultor merece ter uma vida, um lazer, merece ter qualidade de vida, merece ter renda para sua família. Então, isso vem tudo andando junto e a gente precisa, sim, se atualizar a cada pouco. E, às vezes, a gente fala... porque tem gente que só gosta de trabalhar e não para administrar um pouquinho, não gosta de ir para o centro da cidade para fazer as coisas administrativas, né? E tudo precisa ser feito. Hoje em dia a gente para de fazer tanto o serviço braçal e começa a usar principalmente a cabeça, né? De calcular, de buscar tecnologia para otimizar algum processo lá na propriedade, porque... eu quero ter um final de semana, eu quero poder sair no sábado à noite. Então, e não é só o jovem que quer sair, as famílias querem sair também, poder se divertir, ter uma vida, digamos, normal, né? Mais próximo do normal, porque quem trabalha em muitos processos 5 dias da semana e o final de semana folga. E o jovem, principalmente, quer ter esse lazer, né? Porque faz parte dessa fase da nossa vida, sair para conhecer outras pessoas, participar de outros grupos. Então, é importante que, dentro da propriedade, o nosso serviço também seja com tecnologia, porque a gente também se orgulha quando a propriedade está funcionando, está bonita, a gente quer mostrar para outras pessoas e também tem essa qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, também vai fazer com que me sobre esse tempo que eu possa investir em mim mesma, né? E tu, Mariana, enquanto
Eu fiquei agora imaginando, assim, cenas na minha cabeça, eu sabe? Do quanto as famílias, elas precisam ter esse diálogo, ter essa conversa, assim, para juntar tudo isso, que é um emaranhado de coisas, e fazer, porque a propriedade, ela é um negócio, né? Uma propriedade rural, hoje, ela precisa ser vista como uma empresa familiar, onde todos os seus integrantes, eles trabalham para que tenha um lucro, tenha essa qualidade de vida e consiga se aproveitar também. Mas tu trouxe a questão de que tem que se qualificar, tem que buscar espaço, né? Tem que buscar lazer. Acho que esses 2 pontos, assim. Em relação ao conhecimento, tu é hoje uma engenheira agrônoma formada, né? Fez universidade e eu vejo assim na tua cara que com muito orgulho. Tu comentou que os teus outros 2 irmãos também são formados e isso é uma realidade hoje diferente do que nós víamos há algum tempo atrás na agricultura familiar. E na agricultura como um todo, eu acredito. E a gente vê dados assim que o censo mostra, né, Eduardo? A gente deu uma pesquisada que agora um percentual maior de jovens agricultores familiares estão tendo acesso à formação universitária. O quanto essa formação universitária e também a formação do movimento sindical, quando tu trouxe a questão do enfoque, né? O quanto isso agregou dentro da tua atividade, não só na propriedade, mas também dentro da comunidade em que tu está inserida. Excelente, assim, entrar para agronomia e graças ao ProUni para mim foi muito importante, porque a gente não teria condição para tal. A minha irmã também. Meu irmão, ele concluiu o ensino médio, tá? Daqui a pouco ele vai entrar ali em algum curso superior, né? Mas assim, a universidade, eu sempre digo, a gente tem o conteúdo, mas eu acredito que é para ampliar essa nossa visão de mundo, principalmente, criar contatos, saber quem procurar depois. A gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber quem pode nos ajudar nessa parte. Então, e a universidade vai nos desenvolvendo como pessoas também. E, é claro, o conteúdo que a gente pode estar colocando em prática direto na propriedade. Então, é muito interessante. A gente também encontra outros jovens de outras realidades e, de novo, tem essa troca. E eu recomendo assim para todos. Eu vejo assim que tem vários jovens, inclusive da comissão estadual, alguns formados, alguns ingressando. É difícil conciliar tudo, mas vale muito a pena, porque justamente assim abre o universo assim de possibilidades na nossa cabeça, né? E é claro, é um desafio a mais. Quando a gente é desafiado, a gente também se desenvolve. E o Enfoque Jovem foi em 2018, primeiro Enfoque Jovem a nível Brasil, focado nessa juventude do movimento sindical. E, a partir dele, inclusive, nós temos diversas lideranças que são presidentes de sindicato, por exemplo, a Ana Benetti, o Ademir, que é da região lá das Missões, o Lucas, que é vice-presidente. Temos várias lideranças que talvez, inclusive, se candidataram a vereadores. E essa formação ela nos permite, principalmente, conhecer a nós mesmos, né? Quem sou, falar da agricultura familiar, aonde nós estamos e para onde a gente quer ir. Quais são os nossos sonhos, quais são as possibilidades como juventude. E quando a gente se reconhece, a gente também entende que a gente tem uma missão dentro dessa sociedade. Não é simplesmente produzir ali na minha propriedade e era isso, né? Que a gente também tem um compromisso com os outros jovens, que a gente tem um compromisso em alimentar, também colocar essa comida na mesa do povo, inclusive, né? 70% da produção de alimentos do Brasil vem da agricultura familiar. E a gente para aqueles dias para refletir e pensar em tantas coisas. E a gente, inclusive, tem um documentário, fica o convite aí para o pessoal assistir o documentário da nossa formação do Enfoque Jovem, tem nas redes sociais. Está no canal da FETAG do YouTube. Aí, Olha aí, vale ressaltar. Isso aí, assistam que vale muito a pena. Tem alguns relatos de juventudes aí do nosso estado inteiro, justamente de que, como na nossa fase de escola, de família, a gente não se permite pensar em muitas coisas. Eu, inclusive, quando entrei no Enfoque, eu, assim, não tinha sonhos a longo prazo. E quando eu cheguei, parei, olhei e escrevi isso, eu fiquei chocada. Porque como assim eu não tenho sonhos? Né? E aí tem aquela frase, né? Se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho basta, né? E aí aquilo me deixou muito angustiada.
E esse espaço me permitiu também os sentimentos da gente, que é importante a gente aflorar eles. Foi um espaço de acolhimento, mas também permitiu me conhecer, que é uma coisa que a gente não tem espaços para isso, assim, se for ver. E poder, melhor ainda, né, se conhecer e conhecer um grupo de jovens da agricultura familiar do estado inteiro. Então, o movimento sindical ali proporciona todas essas experiências também. E, Mariana, tu agricultora, mas como tu chegou no sindicato e se transformou nessa liderança jovem dentro do movimento sindical? Conta a verdade, hein? Agora é a hora da verdade. Olha, então, na verdade, foi um convite do presidente na época, que como eu estava na propriedade, a minha mãe fazia parte da diretoria do sindicato, inclusive. Então, ele me convidou para participar de uma reunião, e aí, dentro dessa reunião, uns 20, 30 jovens aí do município de Nova Petrópolis e Picada Café, a gente foi conversando. Aí apareceu o 5º Congresso Estadual da Juventude Rural, e ali a gente foi para a regional também, a gente trabalhou ali com diversos jovens. Eu fui me interessando, inclusive em 2015, fui para o Festival Nacional da Juventude Rural, foi minha primeira viagem de avião, coisa que o movimento sindical me proporcionou, e a partir daí também eu fui conversando com outros jovens do Brasil inteiro, aqui da região, e justamente achando realidades parecidas e realidades que eu queria chegar um dia. E realidades totalmente diferentes também, né, Mariana? Quando nós pegamos, olhando a região norte e nordeste do Brasil, não se compara nada com a agricultura familiar que nós temos aqui. São realidades totalmente diferentes, né? Diferentes. Isso aí. E todas têm a sua importância. E poder dialogar com essas juventudes, enfim, aprender, me fez também querer continuar nesse espaço. Querer poder contribuir no município. A gente via que, principalmente a gente vê que para mulheres, jovens mulheres, é mais difícil ainda fazer sucessão na propriedade. E eu fui conversando com outras mulheres também, identificando isso. E aí eu entrei por causa de um problema, na verdade, né? Que eu queria poder discutir sucessão rural familiar em casa e não conseguia, né? Não conseguia desenvolver isso. Então eu entrei por esse problema para tentar solucionar eles e, no fim, acabei me desenvolvendo como pessoa, encontrando várias pessoas, e aí a gente ainda segue em busca do sonho. Mariana, mas tu comentou, antes tu trouxe uma palavra que ficou martelando na minha cabeça, Eduardo. Independência. Que todo mundo busca independência. Seja ela financeira, seja ela produtiva, seja ela amorosa, né? Todo mundo busca ser independente de acordo com o sonho que almeja. E hoje, se nós olhamos de fora, a Mariana é uma mulher, vice-presidente, agricultora familiar, vice-presidente de sindicato, engenheira agrônoma, foi rainha de festas, inúmeras festas da região da Serra, né, Eduardo? Então, te comporta, porque nós estamos frente a uma rainha hoje. Né? A gente começou bem o podcast. Não, olha só. E tu é uma mulher independente, casada, e eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho do relato desse casamento moderno, hein, Eduardo? Tu tem que compreender como é que é esse casamento moderno. Mas tudo isso faz a Mariana ser quem ela é. De ser uma... Não vou falar o termo, mas é uma baita mulher. Eu sei qual é. Uma baita mulher e que é uma super liderança hoje. Não só em Nova Petrópolis, mas no estado do Rio Grande do Sul. Jovem e que está conquistando todos os teus sonhos. O que significa para ti a independência feminina? Essa tua liberdade de poder buscar os teus sonhos, ser apoiada pela tua família, pelo teu marido e pela entidade onde é que tu tá. Primeiramente, muito obrigada, então. Eu, de fato, assim, sou muito feliz, porque a gente, depois do enfoque, né, fui visualizando, então, meus sonhos. E a partir daí, tudo vai acontecendo um pouco junto, através, inclusive, do grupo de danças que eu participo. Conheci, então, meu hoje marido, Odair Berwanger, um beijo para ele. Aí, momento love no momento podcast. E nos casamos no ano passado. E ele trabalhava numa empresa fora, inclusive, a partir da minha boa influência. Ele voltou para a agricultura, está se desenvolvendo aí na propriedade, ampliaram o número de vacas,
a produção, então estão com uma média de produtividade excelente, né? E justamente também os pais dele também abriram essa porta para ele voltar para a propriedade, também tiveram essa conversa que é importante. E ele é do município de Arroio do Meio, eu sou do município de Nova Petrópolis, a gente se conheceu aí num baile de chopp através dos grupos, né? E a distância é um empecilho, mas a gente se encontra aí todos os finais de semana e durante a semana, quando a gente consegue, nos protestos da FETAG, né? Nas mobilizações, nas reuniões, enfim, quando a gente consegue se encontrar. Mas funciona e justamente porque ele está nesse sonho de estar produzindo na propriedade, mas eu também tenho esse meu sonho de estar me desenvolvendo mais dentro do município, podendo ajudar a agricultura que eu conheço. Claro que no estado a gente tem muitas realidades parecidas, mas é ali onde eu me encontro também. Então, cada um seguindo um sonho no momento, mas em breve aí a gente também se une para todos os dias, e quem sabe, né? Mas a gente também teve essa conversa, esse diálogo, e a gente entendeu que era importante cada um seguir o seu sonho no momento, e em algum momento os nossos sonhos vão se cruzar também, e seguir em alguma propriedade também, fazendo a sucessão. E acho que é importante, de novo, né, o diálogo aí fortalecendo, né? E a questão da independência, ela é fundamental de fato, porque a gente fala assim, se um jovem tiver que pedir R$50 para ir no baile no final de semana, né, qual é a moral que tu tem, né? Qual é a autoestima que tu fica nesse fato de ter que pedir ou pedir para comprar uma roupa que tá te faltando, né? Como é que tu se sentiria se tu precisasse fazer isso, né? Pedir para alguém o dinheiro para comprar, sabe? Talvez pode ser que algumas pessoas não se importam, mas eu me importo, né? Eu acredito que muitos jovens também. E acho que essa independência, a gente fala financeira, mas também tem um espaço que é só da juventude. Eu encontrei, por exemplo, no grupo de danças, e outras pessoas encontram, por exemplo, no grupo de vôlei, de futebol, de trilha, diversos esportes que hoje existem, seja no videogame, enfim, né? O jovem agricultor, ele está em vários meios, né? A gente não é um grupo isolado, assim, do mundo. Então, a gente também se relaciona com outras pessoas, e poder ter esse espaço de lazer é fundamental para que o jovem também se sinta à vontade a continuar na propriedade. Independência dentro da propriedade, para poder participar da administração, da renda, né? Independência financeira, mas também de ter o seu espaço de lazer para relacionamento com outras pessoas. E Vai. eu só não queria perder o time aqui. Mariana, eu vou voltar nessa pergunta. Como que tu se vê hoje mulher independente? Que a gente trouxe a questão muito da cultura, né? Nós vivemos, querendo ou não, em um estado, em um país, onde culturalmente sempre trouxe a figura masculina, assim, com maior representatividade, né? E nós, mulheres, nós estamos buscando nosso espaço, buscando nosso caminho, construindo as nossas ações, nossos projetos. Mas como que tu te vê hoje, assim? Quando tu para na frente, por exemplo, de uma assembleia de agricultores do teu sindicato e tu vê homens, mulheres de diversas faixas etárias, do aposentado até o jovem, e tu tá lá na frente falando para essas pessoas, como liderança jovem. Volto a ressaltar, uma liderança mulher jovem. Como que tu te enxerga? É desafiador, mas eu gosto de desafio. E, ao mesmo tempo, também uma grande responsabilidade, porque as mulheres estão entrando em muitos meios que antes a gente não tinha essa oportunidade, os jovens também. Então, por muitas vezes, a sociedade meio que não nos permite errar, né? Então, a gente também tem essa responsabilidade, essa autocobrança, né? De que a gente precisa também fazer as coisas certas, enfim, e a gente faz ao máximo para que isso aconteça. Eu me sinto muito feliz e honrado quando eu posso estar à frente falando, porque eu vejo que também as mulheres, os jovens também se sentem representados quando tem uma figura assim. Inclusive, a gente aumentou o número de associados jovens, uma coisa importante. A gente tem a dificuldade, às vezes, de discutir cotas, mas foi uma porta de entrada para a juventude.
E acho que quando a gente consolida essa juventude dentro do sindicato, é uma pessoa jovem que está podendo falar por ela mesma. Então, quando a gente dá essa oportunidade para a pessoa falar o que ela sente, eu até posso falar o que o aposentado da agricultura familiar quer, mas não vai ser a mesma coisa se ele vir aqui e falar, Exatamente. olha, Thalita, eu preciso disso. Então, não é a mesma coisa. Então, quando a gente dá a voz para aquela pessoa que é jovem, mulher, aposentada, enfim, a gente sempre vai ter uma representatividade melhor. E é isso que também a gente não vê só uma pessoa ali na frente, né? A Jaciara como coordenadora estadual de jovens. A gente vê uma mulher, uma agricultora, uma mãe. Então, a gente vê várias coisas numa pessoa. Então, é sempre importante quando a gente pode também estar ali e também poder oportunizar outras pessoas de também estar nesses espaços. Né? Mas sabe, eu quero voltar numa fala tua que eu achei muito importante. Tu mora em Nova Petrópolis. O teu marido mora em Arroio do Meio, né? Então, quando a pessoa casa, a tendência é morar junto, né? Mas assim, eu achei muito legal uma coisa que tu falou, porque vocês respeitam a vontade um do outro, né? Tu entende que ele tem uma propriedade em outro município que ele tem que levar para frente. E da mesma forma que ele entende que tu também tem a tua propriedade. Né? Como é que é isso na vida de vocês? Assim? Agora a gente está vindo para um tema totalmente diferente que relacionamentos, mas eu achei tão legal isso que ela falou. É diferente, Eduardo, mas por isso que eu trouxe isso antes, porque isso quer dizer muito sobre quem a Mariana é hoje. Porque ela é independente e ela não podou os sonhos dela em função de um casamento. O casamento também é importante. Para o marido dela também é importante. Sim, eu falo para os dois, assim, sabe? As duas não coisas de um lado são só. válidas, né? A gente vinha conversando sobre isso. E eu achei muito interessante, assim, por isso que eu puxei esse assunto, pelo fato de que ela se permitiu sonhar e realizar sonhos. Eu acho que é esse... Quando tu se permite sonhar, realizar sonhos e ter pessoas do teu lado que te ajudam, seja o teu parceiro, seja a tua família, é isso que faz dar sentido à vida. E a agricultura familiar é feita disso. É feita de sonhos de várias pessoas e que precisam unir as suas mãos para dar sentido à propriedade, para dar sentido à família, para dar sentido à comunidade em que elas estão inseridas, né? Que bonito. Agora foi profunda a fala da Thalita, né? Eu ensaiei. Não, mas a gente justamente conversa muito e a gente tem aquela pressão, né, que os padrões da sociedade, vamos casar, tem que morar junto, né? Agora já ficam nos pedindo aí quando é que vem os filhos, né? Poxa, tem outros sonhos ainda. Né? Então, por hora a gente... ele também está conseguindo tocar a propriedade com a família dele, estão indo bem dessa maneira. Eu também estou conseguindo realizar as minhas coisas. Então, a gente também decidiu que seria melhor assim. E se talvez alguém tivesse que dizer não para os seus próprios sonhos, talvez não viveria feliz nesse relacionamento. Então, a gente conversou, claro, não foi fácil, foi um processo, mas a gente também chegou nesse denominador de justamente... de se permitir um ao outro, respeitar, porque antes de sermos um casal, a gente também é um, né? Eu sou Mariana, né? Eu me junto ao Odair, mas a gente se complementa um ao outro, né? Não é um... Claro que talvez a gente vai ter que deixar uma outra coisa de lado para poder depois se unir, né? Mas que a gente não desista desses grandes sonhos das nossas vidas antes de tentar. Então, a gente se permitiu. Mês que vem, a gente já completa 1 ano aí de casados também. Viu? Quem sabe não tem festa ainda. Esperamos o convite, viu? Mas que legal, Mariana. E ela tocou, Eduardo, numa questão que eu acho válido nós ressaltar. Que ela disse que ela conheceu o Odair no lazer, né? Num baile onde ela foi representar o grupo das etnias que ela faz parte. E lá eles se conheceram. E aí tu trouxe a questão de que o lazer ele faz parte, sim, da juventude. Tu acredita que hoje o jovem ele ter um espaço destinado a se divertir, a um espaço destinado a ele ter um momento de diversão, de descontração, é fundamental para que ele continue na propriedade, sendo tipo um dos pilares para que ele siga sendo agricultor, continue fazendo sucessão familiar?
Com certeza, eu diria não só o jovem, mas todos os sujeitos que vivem no campo precisam desse espaço de lazer, precisam poder se divertir. Claro que alguns têm o lazer, às vezes é ir passear na lavoura, mas que tem então esse tempo de passear na lavoura, mas que tenha esse momento de socializar, porque em sociedade a gente também se desenvolve. E muitos jovens participam, inclusive, da presidência da Associação da Comunidade, da Associação da Água, festeiro, da igreja, enfim, né? Então, o jovem está em outros espaços, porque a gente também precisa se sentir parte de algo maior, no sindicato também. Então, acho que isso também é qualidade de vida. A gente não é viver isolado lá na propriedade, mas, assim, fazer parte de um grupo, poder se desenvolver. E o lazer, com certeza, ele é fundamental. E como é que tu tá vendo hoje, lá na tua região, a permanência dos jovens nas propriedades? E o que falta também para que mais jovens permaneçam? Porque a gente vê, Thalita, quando a gente viaja aí pelo estado, muitas propriedades não têm sinal de internet, por exemplo. O que hoje em dia é fundamental. Então, além disso, assim, o que mais que falta, né, para fazer com que o jovem tenha interesse em permanecer na propriedade? Acho que o primeiro de tudo é o diálogo entre a família, porque às vezes as pessoas falam assim, o jovem não quer nada com nada. Será mesmo, sabe? Será mesmo que tu está oportunizando esse jovem na família? E será que esse jovem também está tendo essa conseguindo espaço, falar, né? Isso, espaço de voz. Está tendo esse espaço de voz dentro da propriedade. E assim, tu falou do sinal de internet, hoje tudo é comunicação, é redes sociais, então é fundamental, e a gente tem em alguns lugares que não pega sinal telefônico ainda. A internet está chegando às vezes antes que o sinal telefônico, mas é uma coisa muito importante. A infraestrutura em geral, como asfalto, enfim, acesso à tecnologia, apoio de políticas públicas no município, como também no estado. A gente vê hoje quantas agroindústrias a gente tem de jovens e também de mulheres no estado. E como isso também é importante para agregar valor dentro da propriedade, mas também precisa do incentivo da prefeitura, do apoio das entidades. Precisa ter esse olhar para que a gente possa desenvolver a família inteira no campo, não só dizer que esse jovem aqui tem que continuar aqui na propriedade. Não, é dar condição para que essa família inteira fique ali e possa se desenvolver com qualidade de vida, com geração de renda. Então, são muitas coisas que envolvem ali, né? E muitas propriedades, muitas regiões, todas as regiões no estado e no Brasil, né? A produção ela é bem diversificada, tanto para pôr o alimento na mesa, como também para jardinagem, agroindústrias, enfim. Turismo, agropecuária, tudo. Então, é preciso um maior olhar para a agricultura familiar, para esses jovens, mas para essas famílias inteiras, que possa estar se discutindo em mais espaços. Não só falar com o jovem sobre sucessão ou só com os pais, mas que possa reunir esses dois públicos, essas famílias, e incentivar de fato que elas possam conversar e, ao mesmo tempo, também dar condição financeira e de qualidade de vida de que elas continuem a se desenvolver ali, né? Então, é complexo, mas são várias coisas que interferem. Por isso que a gente precisa também do apoio de diversas entidades e do poder público, principalmente, para dar uma atenção. E a gente sabe que, quando a agricultura, os municípios que têm agricultura familiar forte são municípios bastante desenvolvidos, porque se tem 5 pessoas naquela família e estão sobrevivendo e tendo renda na agricultura, são 5 pessoas que não vão estar na fila de trabalho na cidade, por exemplo. E a agricultura familiar, além disso, quem é daqui vai comprar sempre no município, né? O agricultor sempre vai comprar no comércio local, dificilmente vai comprar em outro lugar. Comprando no comércio local também se desenvolve os outros empreendimentos do município. Preserva a cultura, porque normalmente aquela família ali está em todas as festas comunitárias, está servindo o galeto que precisa lá no domingo, está no grupo de pais. Então, vai desenvolvendo tudo isso, e também as culturas de plantio, culturas familiares, tradições como a língua alemã, italiana, polonesa.
Então, a agricultura familiar é tudo isso, né? É cultura do povo e também é geração de renda dentro dos municípios. E por isso a gente precisa olhar melhor para essas famílias do campo e principalmente ter uma atenção maior do poder público. Tu trouxe vários elementos, né? E eu queria resgatar um deles. Quando tu disse assim, Mariana, os jovens não estão nem aí. Que nós ouvimos isso inúmeras vezes. Os jovens não querem participar do grupo da comunidade, os jovens não querem fazer parte da diretoria, os jovens não querem se envolver na igreja, os jovens não querem isso, eles querem só ficar no celular. Isso a gente escuta, né? Tu não, né? Bastante. Não, eu já escutei também. Nós escutamos isso e isso é natural porque há um choque de gerações, né? Mas tu trazendo todo o relato do que tu participa e comentando agora de que é necessário, sim, um olhar do poder público, das instituições, do meio urbano também para com o rural, porque é uma via de mão dupla, né? Se um ano dá estiagem e o agricultor não colhe, quem vai sentir o reflexo disso é o comércio, porque é imediato isso, né? Porque realmente o agricultor ele vai gastar o seu dinheiro da sua aposentadoria, da sua produção no comércio local. Mas voltando nessa questão de que o jovem não quer nada com nada, tu acredita que existe um caminho, assim, que a sociedade como um todo pudesse olhar hoje e dizer, jovens, vamos sentar aqui, vamos construir um espaço para que vocês possam participar? Porque o que a gente vê? Interior, antigamente as famílias tinham 10, 12 filhos, as comunidades eram lotadas, existia salão de igreja, existia a comunidade, existia o bolãozinho, existia a bocha, a canastra, os festeiros. Hoje isso vem diminuindo pelo número de filhos, mas também pela não permanência das famílias no campo, né? Então, os jovens que estão lá hoje, existe uma receita mágica que a comunidade possa sentar e pensar em estratégias, argumentos, espaços de inserção desses jovens nesses espaços de discussão para a continuidade da cultura, do lazer, enfim? Eu acredito que esse espaço é o sindicato, que é na reunião com os jovens do município, onde tem essas comissões mais fortalecidas, porque nós, enquanto regional, a gente também discute bastante essas questões. A nível do estado também, no Festival Nacional da Juventude Rural também. Então, a gente está discutindo isso e poder agregar sempre mais jovens é cada vez mais importante. A gente poder dialogar, trocar um pouco dos desafios que a gente tem e também juntos buscar melhorias para o campo. Então, quanto mais jovens participando desses grupos de discussão, dos sindicatos principalmente, e por isso que é importante, a gente vem fortalecendo a Comissão Estadual de Jovens nos últimos anos. Em 2018 nós fizemos o Enfoque Jovem, tivemos várias lideranças aí. Esse ano nós estamos com outro Enfoque Jovem, começamos no ano passado. Então ali a gente também está desenvolvendo mais lideranças ainda e preparadas de fato para estar tocando aí no seu sindicato um grupo de jovens para estimular esses diálogos de o que fazer da nossa agricultura familiar nos municípios, na base mesmo. Então, a gente vê diversos jovens hoje no estado inteiro buscando alternativas dentro dos sindicatos e alguns municípios que, inclusive, já têm políticas públicas específicas para a juventude, tá colocando asfalto no meio rural, tá colocando fibra ótica no meio rural, e foram jovens que passaram pelo processo formativo. Então, de como é importante o sindicato estando aí de portas abertas para a juventude estar discutindo, sim, o que a gente faz pela agricultura familiar e por outros jovens que talvez não estão dentro do movimento. A gente também precisa desenvolver no coletivo que a gente consegue desenvolver todos, né? Não só um ou outro. Então, acho que esse fortalecimento da Comissão Estadual de Jovens, ele é muito importante para que a gente tenha vários pontos no estado discutindo. E quando a gente também unifica essa luta, a gente também cria mais força, inclusive como federação, como confederação, para estar buscando o que a gente faz por essa juventude rural. E agora tu entrou num tema que a gente queria falar também, muito importante, que é o Festival Nacional da Juventude Rural, que aconteceu essa semana em Brasília. Como é que foi o festival? E mais assim, como é que foi também o papel da Comissão Estadual na construção das atividades desse festival?
O Festival Nacional da Juventude Rural ele aconteceu em 2015, a última vez. Então, são 8 anos de intervalo. A gente teve a pandemia aí no meio que adiou esse sonho da juventude em poder participar de um festival nacional. E essa semana, então, aconteceu com aí mais de 5.000 jovens presentes do Brasil inteiro nessa diversidade de jovens, diversidade cultural, de produção, de agricultura familiar, de demandas, de desafios, de sonhos, enfim. Essa união de toda essa juventude trouxe uma construção muito importante, debatendo agroecologia, saúde, qualidade de vida, a juventude no espaço político, que também é muito importante. Essencial, né? Essencial. Dentro do movimento sindical, enfim, diversos temas que foram debatidos e construído, então, um documento para entrega em Brasília mesmo, né, para os governantes, do que essa juventude pensa, de quem que é essa juventude, mas também do que ela quer e do que ela se propõe fazer junto. Porque a gente não está aqui só cobrando, a gente quer, sim, ajudar a fazer, colocar em prática. Então, esse Festival Nacional ele é um marco, sim, para o desenvolvimento da juventude brasileira, principalmente no meio rural. Então, esse festival ele trouxe essa alegria de poder encontrar novamente, encontrar amigos, outros agricultores, poder compartilhar um pouco do que a gente vive e também cultivar junto essa luta que a gente tem como unicidade, né, de lutar pela agricultura familiar. Então, o Festival Nacional foi, sem dúvida, assim, marcante na vida de muitos jovens nesse Brasil e muito feliz em ter participado. E como é que é essa troca de experiência? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma realidade. E a pessoa que mora no Maranhão tem uma realidade totalmente diferente da nossa. Como é que se aproveita essa troca de conhecimentos? É verdade. A gente discutia bastante antes do festival de como a gente viveria uma diversidade de pensamentos, diversidade de agricultura, de posicionamentos políticos, de realidades familiares, porque a gente às vezes tem uma família mais estruturada, outros nem tanto. Então a gente também tem essa diversidade e se une tudo isso em 3 dias, né? Que desafiador, mas ao mesmo tempo é o respeito. A gente fala tanto do respeito hoje em dia e é ele que é a chave principal nesses momentos. Então, e a juventude que foi justamente se desafiou a aproveitar esse festival ao máximo, assim, viver sem preconceitos, disseminar o respeito um com o outro e poder de fato aprender, porque se a gente está sendo oportunizado para ir para Brasília, através do movimento sindical, poder viver tudo isso, é para a gente também experimentar aquela comida que talvez a gente não goste tanto do gosto, mas a gente está vivendo uma cultura diferente, né? Então, aproveitar ao máximo isso, essas trocas. A Feira dos Saberes e Sabores também traz isso bastante. Um pouco da cultura desses povos, tanto na alimentação, agroindústrias, enfim, no desenvolvimento das sementes crioulas, inclusive. Então, a juventude está inserida em todos esses meios e o festival traz todos esses meios. Até a questão indígena, que hoje a gente fala tanto, a juventude trouxe nos festivais regionais a importância de trazer esse tema. Assim como também o debate da depressão, ansiedade, que está aí e a gente precisa dialogar sobre isso. Não é uma coisa que, poxa, isso aqui é meio polêmico, não vamos conversar. Mas aí o festival ele traz isso para a gente conversar de fato, porque a gente precisa discutir sobre esses assuntos importantes. Que a juventude não é só sobre discutir o drone para pulverizar aqui a minha área. A inovação, a tecnologia, a gente dialoga, mas a gente também precisa conversar sobre esses seres humanos, porque nós somos, antes de tudo, somos pessoas, né? Então, o festival ele traz tudo isso numa diversidade, num colorido de juventude, principalmente com respeito. Que bacana. Ouvindo a Mariana falar, né, Eduardo, ficamos com inveja de não estar no festival. Quem sabe no próximo, né? Quem sabe, né? Vamos nos convidar. Isso. mas que bonito, né? Ver a Mariana falar com tanta propriedade e quando ela fala com o coração. É verdade. E perceber o quanto que a juventude rural gaúcha se preparou para esse momento, né? Quantos jovens, Mariana, foram do Rio Grande do Sul, tem ideia?
Em números eu não sei exatamente, mas é bastante gente, inclusive delegações, algumas indo de avião, alguns indo de ônibus, mas eu diria que em torno de 60 a 80 jovens aí do estado, até mais. Vamos fazer um cálculo dos 80. Eu acho que 80 para 100, assim. Porque foram dois ônibus, né? 2 ônibus, então aí já fecharia próximo dos 80, mas várias... então aí 80 a 100, pelo menos, do Rio Grande do Sul, né? Então, pensando em 100 jovens agricultores familiares gaúchos tendo a oportunidade de estar em Brasília para dialogar com essa diversidade que tu trouxe, é um espaço de formação também. É um espaço de consciência de classe, de saber quem realmente nós somos enquanto agricultores familiares. E isso eu acho que não existe experiência melhor para um jovem agricultor tentar se descobrir se realmente ele quer permanecer no meio rural ou não. E isso é um espaço que o movimento sindical proporciona, né? Sindicatos, as regionais sindicais, a FETAG, a CONTAG, organiza toda essa estrutura de movimento sindical organizando um espaço para diálogo dos jovens, né? Se tu fosse traduzir, Mariana, em uma frase, o que tu viveu e o que o festival representa para a tua vida e olhando aqueles quase 100 jovens que estiveram no festival, qual o sentimento, assim, se fosse traduzir em uma frase? É difícil. Eu acho que é a alegria em poder compartilhar momentos com tanta juventude do Brasil inteiro, nessa diversidade cultural, diversidade de agricultura familiar, e em respeito a gente poder juntos construir uma agricultura familiar, debater quais são as nossas demandas, quem nós somos, poder compartilhar um pouco um com o outro e vivenciar na capital nacional, trazer essa juventude para esse espaço que é a nossa capital. Como isso também é importante. Então, traz essa visibilidade da juventude para esse espaço. Acho que é dar visibilidade, respeito, diversidade. Então, talvez 3 palavras aí, né? E, com certeza, muita alegria e energia que foi esse festival, porque são 8 anos de espera para esse momento tão importante e a gente sonhou muito por esse momento. E tu falou muito bem agora, vocês estiveram na capital federal, né, o local onde são tomadas decisões que nos influenciam todos os dias. E agora, assim, deixando de lado totalmente a questão de ideologia política, mas tu acha que o jovem ele está meio desacreditado da política ou ele entendeu que ele tem o papel e talvez até a responsabilidade de lutar para mudar a realidade política do nosso país? Qual é a tua percepção sobre isso? Boa pergunta. Justamente estar ali na capital, encerrando inclusive o festival com a caminhada, ali na esplanada dos ministérios, enfim, traz essa visibilidade para a juventude da agricultura familiar. Traz essa visibilidade de que existem pessoas lá e que a gente precisa, sim, das políticas públicas que a gente cobra. E a juventude, na verdade, ela sempre ficou um pouco de lado, digamos, na questão política. E aí, de novo, entra essa questão, né, de que o jovem não sabe o que quer, né, não, é um sem conhecimento ainda, né? Então, ele vai ficando de lado nesses processos, mas nos últimos anos a gente vê, enquanto comissão estadual, trabalhando muito, porque o voto ele é um direito, mas também é um dever nosso poder participar dessas decisões importantes. E ele parte desse nosso voto, que é onde a gente consegue fazer a diferença. A pessoa fala, e um voto não faz diferença? Faz sim, né? A gente precisa todos pensarmos nisso e, inclusive, através dessas conversas que a gente tem, justamente a gente falou antes, né, de alguns temas que é difícil a gente falar em outros espaços, mas o movimento sindical permite que a gente converse isso e dialogue, né? Então, nós tivemos candidatos a vereadores do grupo da Comissão Estadual de Jovens. Quão importante é isso? E a gente visualiza justamente que é importante mais pessoas da agricultura familiar ocupar esses espaços, né? A gente tem o projeto político da federação, por exemplo, e de como isso é importante. Porque quando a gente faz uma mobilização, a gente vai às ruas, mas a gente também precisa de gente de lá dentro para fazer as coisas por nós, né? Para nos apoiar, inclusive. Então, chega esse momento de que
não podemos mais não discutir política, porque ela está no nosso dia a dia. A gente faz política quando a gente conversa, o que a gente está conversando aqui é política. Então, poder dialogar dentro da propriedade também é uma política, digamos assim, né? Então, a gente precisa, sim, dialogar, porque é um tema importante e interfere diretamente nas nossas famílias. E aí, de novo, o Festival Nacional traz isso mais forte ainda. E justamente num clima de respeito, lutando todos pela agricultura familiar e principalmente aí pela juventude rural. E, Mariana, tu traz muito essa questão do respeito, da política, e o movimento sindical é feito disso. E o movimento sindical é feito de homens, de mulheres, de jovens, aposentados de meia-idade que lutam pelos seus direitos, né? Quando o movimento sindical gaúcho vai às ruas para buscar um direito, garantir o direito à aposentadoria, por exemplo, há alguns anos atrás, onde nós tivemos que fazer inúmeras mobilizações para conseguir isso, a gente não está tentando barrar alguém do meio urbano para que ele não acesse um posto de saúde, ou que ele não chegue em uma agência bancária, ou que ele não vá trabalhar, por exemplo. Nós estamos ali garantindo o que é nosso e tentando buscar o que é nosso de uma maneira totalmente respeitosa, que é quando tu traz, né, a questão do respeito. Nós prezamos pelo respeito pela sociedade, né? E nós esperamos que a sociedade também nos respeite enquanto agentes desse espaço, né? Nós vivemos num espaço coletivo. E o movimento sindical, em seus 60 anos agora, a FETAG completa 60 anos no Rio Grande do Sul, agora em 2023, 6 de outubro, a nossa história ela foi permeada por e construída por muitas mobilizações, por muitos debates, por muitos diálogos, para fazer com que a gente conseguisse proporcionar também à agricultura familiar a evolução. Além da evolução tecnológica e social, a evolução da agricultura familiar passa por dentro do movimento sindical. Se hoje nós temos aposentadoria, se nós temos PRONAF, se nós temos inúmeras outras políticas públicas, PAA, PENAI, inúmeras outras, é porque o movimento sindical gaúcho lutou por isso. É porque agricultores saíram de suas propriedades para buscar esses direitos, né? E agora, alguns anos atrás, quase perdemos a aposentadoria. E fomos a única categoria que conseguiu garantir os direitos frente a toda a reforma da Previdência. Com muita luta, né? Com muita mobilização. Não foi a troco de nada, né? Não foi a troco. E aí entrou os agentes políticos também que fizeram o seu papel. E agora nós vivemos num espaço que a gente está lutando pela estiagem, né? Tentar que nós nos tornemos ouvidos pelos governos para que olhem para a agricultura familiar de uma maneira diferente, que foi o que tu trouxe antes. De que as instituições públicas, prefeituras, câmaras de vereadores, governo do estado, governo federal, eles precisam olhar para a agricultura familiar. Se não tiver esse olhar diferenciado, não vai ter produção de alimento. Não vai ter o alimento que chega aqui na mesa do consumidor no meio urbano. E é o tema do nosso podcast, do nosso próximo episódio, do próximo podcast. A relação entre o meio urbano e o meio rural e a produção de alimentos. Então, precisa haver esse respeito, tanto do rural com o urbano, quanto do urbano com o rural. E o movimento sindical está aí para tentar unir os dois lados, né? E finalizando já, né, Eduardo? O nosso primeiro episódio... Teria assunto para mais umas 2 horas de conversa aqui, né? Nossa, muito tempo. Mas eu queria, Mariana, que tu conseguisse nos dizer em 3 palavras o que é a sucessão familiar para Mariana em 3 palavras. O que dá base para a sucessão familiar acontecer? Diálogo, renda e qualidade de vida, eu diria. Acho que são fundamentais. E aí tu percebe que, no fim, não é nem nada relacionado à agricultura, mas relacionado ao convívio, a essa relação. E claro, a partir disso a gente vai buscar outras coisas, vai procurar tecnologia, inovação, mas acredito que é sim o respeito, né? Esse diálogo, a qualidade de vida e geração de renda. Que é o que todo mundo quer, na verdade, né? É verdade. Independente de onde essa pessoa mora, se seja no meio rural ou se seja no meio urbano, a pessoa quer qualidade de vida, né? Ela quer viver bem. Quem não quer isso? Né? Então, tu muito bem falou agora,
E é verdade, o agricultor familiar ele não quer um privilégio. Jamais. Ele quer os direitos que todos têm. Né? Se a pessoa da cidade tem o direito de no final de semana ir para a praia, ir no cinema, sei lá, alguma coisa assim, o agricultor familiar também tem esse direito. Ele também pode isso. Né? E é claro que são realidades diferentes. Né? O agricultor ele não consegue. Por exemplo, tu que vive na atividade leiteira, e para mim, uma das mais penosas que existe é a atividade do leite. Né? Não sei se é a tua... penosas. É difícil, digamos, né? Ela Porque exige complexa. Complexa, Ela talvez. é complexa. Tá, talvez. É. Porque exige uma dedicação diária, né? Mas eu acho que isso é importante a gente falar, né? Que o agricultor familiar ele só quer os seus direitos, só isso. Ele quer ter qualidade de vida. Isso aí, nem mais nem menos, né? Que a gente possa conviver nessa harmonia e que nem a Thalita falou, assim, esse meio rural e urbano, que a gente também possa se desenvolver no coletivo. E isso, inclusive, está de acordo com os planos mundiais, né? Que a gente precisa, principalmente, começar a olhar no coletivo. Porque não adianta se desenvolver, crescer. Porque a gente não cresce sozinho, a gente precisa que ambos cresçam em coletividade. Então, acho que é essa união entre o campo, a cidade, jovens, homens, mulheres, aposentados, que a gente possa começar a pensar mais nesse lado coletivo mesmo para se desenvolver enquanto pessoas, mas como profissionais, enfim, e principalmente garantir essa agricultura familiar com força. E a soberania alimentar, né, Mariana? Exatamente. Passa pela mão do agricultor familiar, indiscutivelmente, né? Isso, Edu. Eu acho que é isso, né? A gente podia ficar mais tempo aqui, mas... Horas. Né? Mas vale ressaltar, né, a importância também do broto, do Banco do Brasil, no nosso podcast. Né? Esse projeto ele só é desenvolvido porque nós contamos com o patrocínio do Broto, que é uma plataforma digital do Banco do Brasil para o agronegócio. Em broto.com.br, você encontra uma loja virtual com milhares de itens, como maquinários, insumos, soluções de conectividade, energia solar, entre outros produtos. Além disso, você consegue enviar propostas de financiamento, pagar com CPR e contratar consórcios e seguros rurais de uma forma 100% digital. Na plataforma mais completa do agro, você também acessa ferramentas de apoio à gestão, dados de clima, cursos, notícias e muito mais. Broto é o seu jeito digital de fazer o agro. Acesse broto.com.br e cadastre-se gratuitamente. A plataforma do Broto, né, Eduardo, vai estar também disponibilizando o nosso podcast para que você possa estar acessando e acompanhar os assuntos do dia a dia da agricultura e da pecuária familiar do Rio Grande do Sul. Muito importante o teu recado e também é muito importante que você que está nos acompanhando curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, envie nas redes sociais para fazer com que esse vídeo chegue ao maior número possível de pessoas. É muito importante esse incentivo, né, para que esse programa continue trazendo mais informação relevante para você a cada semana. E nós agradecemos, então, Mariana, de uma maneira muito especial a tua presença. Foi muito, muito importante para nós mesmo ter a juventude, ter a representatividade de uma mulher aqui falando com tanta propriedade sobre agricultura familiar e sobre o mundo da agricultura familiar, que permeia as relações com a comunidade, com a sociedade, com a produção, com a família. Então, muito obrigada, gratidão pela tua disponibilidade. Pelo esforço, né, de estar aqui pelo hoje, né, porque ela tem uma agenda apertada. Não é fácil de achar. É rainha, né? Claro, é vice-presidente, é Sim. esposo, é produtor de leite. Então, é mil em uma, né? Mas muito obrigado, Mariana, pela tua disponibilidade. E o podcast RaízCast sempre vai estar à tua disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco sobre a juventude. Mandar um abraço para toda a Comissão Estadual de Jovens, para toda a juventude que participou do nosso Festival Nacional da Juventude e dizer que a gente possa sempre contar um com os outros, enquanto FETAG, enquanto sindicato. Então, a gente está sempre aqui à disposição um pelo outro e pela agricultura familiar. E sucesso ao nosso podcast. Obrigada, Mariana. E você que nos assiste, te esperamos na próxima sexta-feira, daqui 15 dias, né, Edu? Isso aí, daqui 15 dias, às 19 horas, no canal da FETAG no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo RaízCast. Muito obrigado e até a próxima.